Salve pessoal! Nesse vídeo pretendemos contar algumas mentiras para vocês. É isso mesmo, assista por sua conta e risco, já sabendo que você pode cair na nossa teia ardilosa de histórias fabricadas. Vamos falar de fake news e pós-verdade. Apesar do termo fake news estar bastante na moda ultimamente, esse é um recurso utilizado há muito tempo para enganar e influenciar as pessoas. Existem relatos de fake news na Segunda Guerra Mundial, no Brasil colônia, no Império Romano e até na Grécia Antiga. Mas afinal, o que seriam essas fake news? Bom, não é difícil encontrar variações na sua definição, porém é possível perceber que existem semelhanças entre elas. Resumindo, são mentiras ou histórias inventadas. A famosa lenda, caô, conversa para boi dormir, lorota, história de pescador. Pode ser aquela propaganda tendenciosa que te leva a acreditar que algo é melhor ou pior, ou aquele jornalismo preguiçoso que não confere as informações e acaba passando uma inverdade para a sua audiência. Um caso famoso desse tipo foi a história do boi mate. Em 1983, a Veja reproduziu uma reportagem da revista New Scientist que narrava um experimento de dois cientistas alemães que haviam criado um ser híbrido formado por boi e tomate. A Veja só se esqueceu de conferir que era uma brincadeira de 1º de abril e caiu nessa pegadinha. Também pode ser aquela manchete sensacionalista que distorce totalmente o que está escrito no conteúdo da reportagem, entre outras. Isso tem a ver com a velocidade com que a informação consegue se propagar, tanto na distância como também na quantidade de pessoas alcançadas. Para uma mentira chegar do Rio de Janeiro em São Paulo 100 anos atrás, eram precisos dias, meses, anos. Às vezes essa mentira nem chegava. Hoje nós recebemos histórias falsas da China, Japão, Europa ou Estados Unidos com muito mais facilidade por causa das redes sociais. E isso nos leva para talvez o tipo mais perigoso de fake news que existe, o conteúdo fabricado. Isso quer dizer que tudo que você vai ouvir ou ler foi inventado. As fontes, as declarações, a história. Desse jeito, vários vírus foram espalhados, golpes financeiros aplicados e eleições vencidas. Talvez ficar explicando conceitos deixe o vídeo chato de assistir. Vou contar para vocês uma fofoca daquelas então. Um país passava por processo eleitoral e aparentemente esse é um momento bastante propício para se inventar histórias. Calma, eu não estou falando do Brasil. Ainda. Esse país é a Nigéria, e na disputa presidencial, o atual presidente teve que desmentir um boato para vencer as eleições. Não era sobre corrupção, nepotismo, nem pedalada fiscal. Seu opositor espalhou que ele não era o verdadeiro presidente, mas sim um clone! É sério, o cara precisou fazer um discurso na ONU para dizer que ele era ele mesmo. Bom, parece que a história ficou um pouco forçada demais. Então, um ativista político de lá, eu não sei pronunciar King Kataguaris em nigeriano, então vou ficar devendo o nome dele para vocês, resolveu dizer que na verdade não era um clone, mas sim um sósia. No final das contas, o presidente conseguiu até ser reeleito, mas o estrago e os rumores permanecem até hoje. Se vocês estiverem se sentindo superiores ao povo nigeriano porque eles acreditaram nesse absurdo, trago notícias nada boas. Olha o tanto de coisa que o brasileiro acredita. Toda vez que receber aquela corrente no seu grupo do Zap Zap, lembre-se disso. Países considerados desenvolvidos também sofrem com fake news. Nos Estados Unidos, o ex-presidente Obama teve que provar que era cidadão estadunidense porque 27% da população não acreditava nisso. Se tudo estiver seguindo o rumo natural das reações humanas, provavelmente você está imaginando como é possível tantas pessoas serem manipuladas tão facilmente a ponto de acreditar nessas sandices. E existe algo que pode ajudar a entender isso. Pós-verdade. Foi eleita a palavra do ano em 2016 pela Universidade de Oxford. E basicamente quer dizer que os fatos não importam quando são confrontados pelas emoções e convicções pessoais. É uma derivação de um conceito psicológico que explica uma tendência das pessoas de julgarem de acordo com as suas percepções. Ou seja, não adianta mostrar diversos estudos, números, estatísticas e às vezes até provas bem explícitas se a pessoa tem certeza que a Terra é plana. Assim, com esse bombardeio de informações que recebemos de todos os lados o tempo inteiro,
as pessoas escolhem as notícias que mais as agradam, sem se preocupar muito se são verdadeiras ou falsas. Esse comportamento facilita demais a propagação de fake news. Não é à toa que já foram criadas diversas redes de robôs para espalhar boatos e mentiras na internet. E aqui eu poderia construir uma imagem de canal isentão, dizendo que mentiras são espalhadas por todos os espectros políticos. Só que, apesar de não ser mentira, essa afirmação é uma meia-verdade. Quando a gente se aprofunda um pouquinho no assunto, é fácil perceber que a quantidade de mentiras espalhadas pela direita é muito maior que as espalhadas pela esquerda. Se você acha que eu comecei a mentir agora, não precisa acreditar em mim. Quem afirma isso é o jornal The Guardian, na sua matéria onde mostra que na época das eleições, 42% das mensagens que favoreciam a direita em grupos de WhatsApp eram falsas, enquanto que em grupos de esquerda esse número era inferior a 3%. Em outras redes sociais, aconteceram casos que ajudam a demonstrar isso também. O Facebook removeu 196 páginas, alegando que elas contribuíam com a desinformação, e várias delas estavam ligadas ao MBL. Só que isso foi feito em 2018, ou seja, o Facebook demorou um tempinho para perceber o óbvio. Talvez o Zuckerberg não seja tão esperto como a gente imaginava. Aliás, isso gerou um fato curioso que desmascara como se comportam os nossos liberais. O mesmo pessoal do MBL, que pede Estado mínimo para as empresas terem mais liberdade, foram protestar acusando uma empresa privada de censura ao proibir um conteúdo mentiroso que vai contra as políticas dessa mesma empresa. Pois é, como as redes sociais ainda demoram para perceber as lorotas, cabe a nós checarmos as informações que recebemos. Não é nada muito complicado. Pouco tempo no Google você consegue pesquisar agências especializadas em verificação de fatos para saber se aquela notícia que o seu tio mandou no grupo da família é verdade. A agência Lupa, a agência pública e Aos Fatos são alguns exemplos onde você pode conferir. Não deixe de fazer a pesquisa, mas eu vou dar uma dica que deve adiantar o seu lado. Se for corrente envolvendo Jean Willis, Lulinha, Foro de São Paulo, MTST ou Venezuela, é bem provável que estão tentando te enganar. Esse foi o vídeo de hoje. Será que tudo que eu falei foi verdade? Vou deixar para vocês pesquisarem as fontes que colocamos. E quem quiser abraçar a campanha contra as fake news, pode enviar esse vídeo como resposta toda vez que receber uma dessas correntes. Abraços sinceros a todos.